Vamos lá, eu quero comentar sobre o caso da influenciadora Cíntia Chagas, que recentemente se envolveu numa polêmica com seu ex-marido, já que ela pediu agora, recentemente, a prisão do seu ex-marido por supostamente ter agredido ela durante o seu relacionamento. E o que alega a advogada da Cíntia Chagas é que o ex-marido, o deputado Lucas Bove, vem descumprindo o que foi determinado nas medidas cautelares ali na decisão judicial, pois ele viria comentando sobre o processo, o que seria proibido pela decisão de medida cautelar que foi determinado, supostamente, porque nós não temos acesso aos autos, porque corre em segredo de justiça. Então teria sido determinado que o Lucas Bove não poderia comentar sobre o processo. O que diz na reportagem aqui é o seguinte: influenciadora Cíntia Chagas pede prisão do ex-marido, deputado Lucas Bove, por violação de medidas cautelares. E quais teriam sido essas violações? Bom, segundo a advogada, as violações teriam sido que o deputado, o ex-marido da Cíntia Chagas, teria comentado nas suas redes sociais sobre o processo, teria falado ali que nunca teria encostado a mão em uma mulher e por conta disso ele estaria descumprindo o que foi determinado pela decisão judicial de não expor os fatos do caso, já que o caso corre em segredo de justiça. E por conta disso, a advogada da Cíntia Chagas pediu a prisão do deputado por descumprimento de medida protetiva. A advogada da Cíntia Chagas alegou o seguinte, segundo aqui a reportagem: a decretação de prisão em casos de violência doméstica é consequência do descumprimento de medida protetiva de urgência com base no artigo 24A da Lei Maria da Penha. É um crime contra a administração da justiça por desobediência à decisão judicial. Não existe qualquer perseguição injusta, irreal ou exagerada. São questões técnicas e processuais pautadas na lei. Contra fatos não há argumento. Lucas vem, desde o dia 10 de outubro, descumprindo medida protetiva de urgência de não mencionar fatos do processo, não dar entrevistas, não falar sobre a vida pregressa do casal, direta ou indiretamente. Todos esses fatos foram relatados nos autos e estão sendo submetidos ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, afirmou a advogada de Cíntia Chagas. Bom, de fato, existem medidas protetivas que são deferidas ali no curso de um processo que envolve a Lei Maria da Penha. Mas, normalmente, essas medidas protetivas, elas visam assegurar ali tanto a rigidez, ali a segurança do processo, que ao final do processo, o réu, se condenado, ele irá cumprir as determinações da justiça, ou então assegurar que o réu, o acusado, ele não influencie nem as testemunhas, nem ameace a vítima, nesse caso, nem as testemunhas do processo, e as medidas cautelares servem, em regra, para isso. Nesse caso aqui, como é um caso que envolve pessoas expostas, pessoas que estão na mídia, o juiz ou a juíza, desse caso, determinou que o Lucas Bove, o acusado, ele não se manifestasse sobre o processo, nada que envolvesse ali o caso. Outra questão importante de ser discutida é sobre a necessidade de aplicação dessa medida cautelar nesse caso concreto, já que essas aplicações dessas medidas cautelares que não dizem respeito propriamente à proteção da vítima, nem das testemunhas, nem da aplicação da lei penal, ao meu ver, elas são equivocadas, já que, por exemplo, o deputado Lucas Bove, ele pode, ao final do processo, ser considerado inocente e até lá ele vai estar sendo atacado nas redes sociais, sua imagem vai estar sendo destruída nas redes sociais e ele sem poder se defender, já que a Cíntia Chagas não está impedida de dar entrevistas e sempre vai dar sua versão dos fatos. E ele, também por ser figura pública, deveria poder se defender nas redes sociais, tanto quanto ela pode se manifestar nas redes sociais sobre o caso. Além disso, diversas mensagens e fotos e vídeos foram vazados para a mídia. Não sei se foi pela Cíntia Chagas ou por alguém da equipe dela, mas o deputado, o ex-marido dela, está com sua imagem totalmente arranhada, já que a velocidade do julgamento do tribunal da internet, como é chamado, é muito mais rápida do que o julgamento do Tribunal de Justiça. Então, ao final do processo, caso ele seja considerado inocente, sua imagem já vai estar completamente destruída. Além disso, as medidas cautelares no processo penal, como a gente vê aqui, são ferramentas que visam garantir a eficácia da lei penal e a tutela do processo. Elas são aplicadas para evitar a privação de liberdade, garantir a segurança do processo, adequar a necessidade e proporcionalidade do uso da prisão, evitar o fortalecimento do crime organizado, assegurar que o investigado ou acusado não interfira na aplicação da lei penal, assegurar que o investigado ou acusado não prejudique na produção de provas, assegurar que o investigado ou acusado não reitere as práticas criminosas. Nesse caso da influenciadora Cíntia Chagas e do deputado Lucas Bove, eu entendo que a aplicação de uma medida cautelar em que uma das partes não possa se manifestar em suas redes sociais
sobre o caso, enquanto a outra é também uma pessoa pública que pode se manifestar de forma livre e dar entrevistas acusando e falando sobre o caso. Inclusive, diversas reportagens, diversas entrevistas foram concedidas pela Cíntia Chagas, e o deputado ele não vai poder se defender, e ao final do processo, daqui a 1, 2 anos, quando sair uma sentença, seja condenatória, seja absolutória, a imagem do deputado vai estar totalmente desgastada nas redes sociais. Então eu entendo que essa aplicação dessa medida cautelar, ela é totalmente desarrazoada, e agora, de fato, a advogada da Cíntia Chagas pode, inclusive, pedir a prisão do deputado por ele ter se manifestado, ainda que de forma indireta ao caso, mas nós sabemos que, de fato, ele estava falando sobre o processo recente envolvendo ele, e ele comentou ali que, de fato, nunca agrediu uma mulher. Isso, de fato, está sendo uma alusão ao processo que ele está sofrendo. Então, a advogada da Cíntia Chagas tem todo o direito de pedir a prisão pelo descumprimento da medida cautelar. Mas eu entendo que a defesa do deputado Lucas Bov deveria ter ingressado com um habeas corpus, se é que não o fez, para tentar retirar ali essa medida cautelar no tribunal, já que ela é totalmente desarrazoada, totalmente desproporcional, já que a Cíntia Chagas tem uma influência muito grande sobre inúmeras pessoas nas suas redes sociais. Ela consegue conceder entrevistas para vários veículos que estão cobrindo o caso e que vão ali dar um favorecimento à versão dela em detrimento da versão do acusado, já que ele não pode se manifestar. Os veículos de mídia não podem nem procurá-lo, porque, já que ele não pode falar sobre o caso, ele não tem como dar sua versão dos fatos. Ao final do processo, caso ele seja inocentado, sua imagem já vai estar toda desgastada. Então, ao meu ver, essa medida cautelar ela é desproporcional, não deveria ter sido aplicada, mas já que foi aplicada, a advogada de Cíntia Chagas está correta ao pedir a prisão do deputado Lucas Bov pelo descumprimento da medida cautelar.